É, você falou aí da questão da rotina e tudo mais, de quarentena, e aí eu lembrei aqui, eu tenho alunos de quarentena, né? Pessoas começaram a fazer aula em quarentena, especialmente tenho de 3 a 4, três que é mais seguro, e é impressionante o desenvolvimento que você pode ter, né? Tendo uma orientação, é claro, né? Com o tempo. E aí esses alunos normalmente chegam num ponto que você falou aí, que eu acho interessante. Normalmente o aluno chega num ponto assim, quantas horas eu tenho que estudar por dia, Sim, saca? E exatamente. aí você falando, eu, tipo, na hora eu já liguei que é exatamente isso, a sua experiência com o Otávio, vendo o Otávio assim. Eu cheguei por aluno, teve um que eu falei assim, ó, meu, você tem que estudar no mínimo, em média, 24 horas por dia. Porque se não é só você estudar com o instrumento na boca, com a teoria, não sei o quê. Você tem que estudar a música, né? Tem que estudar a cabeça, né? Sim, A justamente. cabeça, a cabeça tem que estar bem. Eu eu tô numa fase que eu tô testando um bocal de piccolo, então o piccolo você não dá para você ficar o tempo todo tocando. Parte das coisas que eu tô estudando, aí eu comecei a pirar um pouco assim, ouvindo, cara, a galera tocar. Ouvindo principalmente outros instrumentos para pensar na cor de som, na cor de som, pensar na maneira de projeção, que é um lance interessante, né? Sim. Que quando você é novo, você não pensa muito em projeção, você quer tocar, isso depois para mediar isso aí sempre é bem difícil. Às vezes a gente nem consegue, né, bicho? Até hoje, às vezes eu me encontro em situação que não consigo mediar o lance de como projetar legal, né? Cara, uma pergunta que eu aproveitando aí, a gente já tá quase indo para os 15, já tá quase acabando, por isso que pareça, cara. O que você está fazendo agora é só estudando em casa? Você está dando aula? Eu vi alguma coisa de você com relação à aula online, né? Ah, Também. sim. Inclusive, eu, Como é que é isso? eu, eu tenho dado, eu dou aula na cidade de Vinhedo, de Louveira, inclusive, aqui em Uhum, Jundiaí também. Aqui em Jundiaí tem um conservatório, chama Colégio de Música Cristão. Inclusive, eu dou aula lá não só de trompete, mas de... Tem uma big band, tem um combo lá que organizo esse combo, dou algumas aulas práticas de prática de conjunto e tenho dado bastante aulas particulares. Algumas aulas eu continuo dando online e eu justamente depois que tudo mudou assim, a escola manteve as aulas online e eu estava precisando sempre fazer vídeos para os alunos, fazer algumas coisas. E eu uhum. falei, poxa, eu estou fazendo isso para a escola, posso fazer para mim também, né? Vou Em casa? ganhar esse, não ter um terceiro entre Uhum. o aluno e o Só. professor. Uhum. Aí eu comecei a investir nisso, não está pronto assim, mas isso que eu tenho feito é mais voltado para o aluno que é iniciante, é o cara que toca na igreja, que quer melhorar a sua performance na igreja, Uhum. porque Cara, e é muita gente, né, cara, interessado assim. Pelo sim, menos tem aparecido bastante. eu dou aula na Assembleia aqui de Jundiaí, dei um tempo em várias regiões diferentes aqui e tem pessoas boas que tocam porque gostam do instrumento, assim, inclusive eu tinha um aluno que ele já é mais velho e tal, ele fez aula com o capitão e ele tocou o Armans para mim, assim, o primeiro dia que eu fui, eu falei, caramba, esse cara toca melhor que muita gente aí. É. E é E assim, não você vai... trabalha profissionalmente, né? E não trabalha profissionalmente, assim, mas é um Uhum. cara que ele tem uma rotina. Todo dia pega no instrumento, pelo menos o mínimo. E ele, Wesley, eu preciso melhorar. Eu falei, não, você precisa estudar outras coisas, de outra forma. Você já tentou fazer isso de outra forma? É, algumas coisas que eu aprendi com o Daniel, de repente, o 16, ele sempre.
Dá o exemplo lá de... Hum. Eu falei, você já tentou tocar ligado esse exercício? Aí ele, ah, não, eu só faço legato. Eu falei, Do então, jeito... procure, vamos começar a fazer, tenta ligar de um... Ah, tá bom. Aí chegou um tempo, ele falou, ah, Wesley, já toquei tudo. Eu falei, tudo? Não, não faz isso. Vamos, é, faz um exercício, mas estuda ele de várias formas, assim. Pega, quer mudar o tom, que vai ficar mais... Toca meio tom acima. Vai fazendo, cria opções. Criar, né? É mais fácil você fazer com alguma coisa que você já conhece. Inclusive, ele tocava de cor os exercícios lá, de tanto fazer o mesmo. Começa a procurar outros caminhos com o que você já sabe. Aí foi uma coisa que eu vi que teve muito resultado. Foi uma maneira assim que eu vi que realmente ele evoluiu fazendo essas coisas. Que eu falei, ó, estudou em semínima, tenta estudar esse Eu mesmo acho... exercício pensando em colcheia. Ah, legal, você fez? Ficou fácil, tá articulando todas as notas iguais, tá com bom som. Procure gravar também, que isso é muito importante. Às vezes você, na sua cabeça você tá achando que tá tocando uma coisa, na hora que você vai ouvir tá completamente É. diferente. Ah, ficou Uhum. bom, você gostou, tá bom pra você? Faz em semicolcheia. Aí ele ia lá pegar. E assim por diante. E ele foi fazendo até que ele conseguia tocar um exercício em todos os tons. Que é uma coisa E que você não é vê fácil, que né? não é fácil, e você vê que aí você cria dentro do método uma metodologia que desenvolve muito mais, cara. É interessante para quem está assistindo a gente ver isso, porque assim, às vezes a gente demora para tomar essa consciência de que um exercício você. Aí tem N possibilidades, você pode estudar, sei lá, é, staccato ligado, você entendeu? Ligar de duas em duas, ligar de três em três notas, enfim. Um exercício que isso traz, primeiro, você vai ter um lance da cabeça, né? Que assim que você começa a pensar nas possibilidades, você não fica ali gravando o exercício, memorizando o exercício e fazendo por. Você cria motivos para esse exercício existir e ser um exercício e não ser só uma tocada, né? Uma Sim, tocada, assim, é uma pode ser. obrigação, né? Uma obrigação, virar método, né? Cara, e o mais legal, às vezes a gente encontra alunos assim que já estudou e volta a estudar, é que aí você consegue passar isso e o cara entender que, por exemplo, você pode fazer a mesma coisa em menor, né? Sim. Você pode usar, sei lá, variar, né? Alguns exercícios você pode fazer colocar um outro tipo de escala, um outro tipo de articulação e desenvolve de fato, não fica só fazendo book, né? Fazendo um livro de É. bobeira.